Oi, menina da Bio, fundadora da comunidade Bio. Oi, meninas, sejam muito bem-vindas. Meu nome é Vanessa, fundadora da comunidade Bio Online Au Pair, e eu tô aqui para compartilhar tudo sobre esse programa, né? Histórias, dicas, perrengues. E principalmente eu tô aqui para te ajudar, você que sonha em fazer esse intercâmbio. Então, se você tá ainda perdido se você faz ou não faz o programa, o que é o programa, eu te convido a começar a me seguir, que eu vou trazer todas as informações. E hoje eu tô aqui para compartilhar um pouco com vocês, né, como foi a minha experiência. Primeiro, antes de tudo, eu quero pedir para você começar a seguir se você tem interesse no programa de au pair aqui nos Estados Unidos, para você não perder absolutamente nada. Eu tive 3 famílias, né, no meu programa. Eu fiquei no programa de au pair durante 2 anos e meio, né? Geralmente você vem o primeiro ano e depois você tem a possibilidade de estender ali mais um ano, mas eu tive a possibilidade de estender mais 6 meses por conta da pandemia, né? Antes de eu finalizar o meu programa, acabou que entrou a pandemia e aí a agência disponibilizou 6 meses a mais. Então, no total, foram 2 anos e 6 meses que eu fiquei. Então, eu tenho bastante experiência aqui para compartilhar com vocês. Primeiro, antes de tudo, né, só para vocês conhecerem um pouco da minha história, eu nunca quis fazer um intercâmbio nos Estados Unidos. Esse nunca foi um sonho, nunca foi um objetivo, mas eu sempre quis fazer um intercâmbio fora do Brasil. Meu primeiro lugar, assim, meu sonho ideal era a Austrália ou o Canadá, e eu tentei ir para os dois, né? Mas na época tava extremamente caro. É caro pra mim, né? Não sei, mas tava ali por volta de 30 mil, 25, 30 mil. Eu não tinha esse dinheiro pra fazer esse investimento, que era um investimento muito alto na época, e foi navegando aqui nessa rede social que eu acabei encontrando informações, né, sobre o programa J1 na categoria de au pair. E aí que eu comecei a minha aplicação, né? Eu não tinha inglês e eu não tinha carteira de habilitação, gente. Então, assim, eu não tinha nem os requisitos mínimos que precisavam. Eu fui atrás de ter mais experiência com crianças na época, né, que eu também não tinha. Eu tinha feito alguns voluntariados, mas eu fiz mais voluntariados. Eu tirei a minha carteira de habilitação, né, durante esse meio tempo, e eu treinei meu inglês porque eu não sabia absolutamente nada, né? The book is on the table. Eu não sabia absolutamente nada. Eu comecei a estudar, né? Eu estudei ali por volta de um ano com meu inglês. Você não precisa demorar isso tudo, mas realmente, como eu estava tirando a minha carteira de habilitação e ainda estava na faculdade, eu levei um pouco mais de tempo e eu estudei sozinha, eu não tive professor, né? Então foi literalmente sozinha, então demorou ali um pouco mais. Você pode fazer isso em muito menos tempo. Quando eu comecei a procurar, né, eu fiquei online, eu passei de primeira na agência, inclusive eu vim pela Cultura Au Pair, uma das maiores agências que tem. E durante o meu processo, né, que eu fiquei online, que eu fiz o meu perfil, que eu fiz o vídeo, tudo isso, eu tinha em mente os principais requisitos, né, que na minha época era muito importante, que era você ter os finais de semana livres. E um requisito que eu tinha que era muito pessoal, eu não queria cuidar de crianças com menos de 6 anos. Esse era um requisito que eu tinha, porque eu tinha experiência com crianças menores, mas eu me identificava mais com crianças maiores, né? Eu me saía muito melhor, então eu decidi que eu não queria escolher crianças muito pequenas, principalmente bebê, era não pra mim. Então eu tinha muito em mente, é isso que eu sempre falo para as meninas, né? Tenha em mente específico qual idade você quer cuidar. Então foi isso, eu fiquei online, eu procurei, entrou bastante família no meu perfil, depois eu posso trazer aqui, né, quantas famílias exatamente eu tive. Todas as famílias que entraram no meu perfil, eu fiz as entrevistas e eu aconselho muito vocês a fazerem, mesmo que não tivesse dentro dos meus requisitos. Eu fazia uma ligação ali rápida porque eu queria treinar para o meu inglês e treinar a forma que eu fazia a entrevista. Então esse é um conselho que eu dou pra você, mesmo que a família não esteja dentro dos seus requisitos, faça, sabe? Faça as entrevistas mesmo assim. Na minha época só podia entrar 3 famílias no perfil de vez, então era o máximo que eu conseguiria ter de família ali dentro do meu perfil. E foi aí que eu conheci a minha família com uma criança só, e ela tinha 8 anos. Era uma menina de 8 anos. A família tinha tido au pair desde que a criança era pequena, né? Então eles tinham quase 8 anos de experiência, né, com o programa, então eles sabiam bastante. A au pair que estava atualmente na casa era uma brasileira. Na verdade, a maioria das au pairs que eles tiveram eram brasileiras, então eu tive a oportunidade ali de conversar, né, com a antiga au pair também. E eles tinham um schedule bem flexível.
A maioria das vezes eu trabalhava 45 horas por semana, mas como só era uma criança, muitas vezes eu trabalhava menos na sexta-feira, sabe? Por exemplo. Então eles eram bem flexíveis. Eu basicamente era motorista da menina, porque crianças maiores acabam fazendo muitas atividades, né? Então eu dirigi muito ela, é o que eu mais fazia. Inclusive, eu vou gravar um outro vídeo sobre direção aqui nos Estados Unidos, porque na minha primeira semana eu entrei na contramão com essa menina. Mas eu vou trazer isso em outro vídeo que a gente falar sobre direção. E as minhas responsabilidades com ela era dirigir para a escola de manhã, né? A gente acordava bem cedo, o meu schedule começava às 6h30 da manhã, porque eu tinha que deixar ela pronta, então era muito cedo. Mas eu ia, arrumava ela, dava comida. A escola era uns 10 minutos de casa, que geralmente as crianças estudam na mesma região. Eu deixava ela lá e aí eu tinha o meu curso de inglês que eu ia logo em seguida que eu deixasse ela. Então eu tinha esse break. Trabalhava ali até umas 8 e aí tinha um break e voltava 2h30. Tinha que buscar ela por volta ali das 3 horas da tarde. E eu usava isso 2 vezes na semana pra fazer o meu curso, né? O meu curso de inglês. E quando eu não ia pro curso, eu fazia outras responsabilidades que você também precisa fazer tudo que é relacionado com a criança, né? Então, por exemplo, eu lavava a roupa dela, eu arrumava o quarto, né? Os brinquedos, tudo isso. Eu usava essa parte, né, um pouco do horário ali pra fazer. E essa parte, né, dos afazeres é dentro do seu horário, não do seu break, tá? E aí depois eu fazia o que eu queria, ficar assim, em casa, ia pro shopping. Eu ia muito pro shopping, gente, muito. Assim, eu gastei muito dinheiro indo pro shopping. Pra comprar algumas coisas, às vezes só pra andar mesmo, sabe? Pra ter aquele tempo livre. E aí quando eu ia pegar ela, né, eu pegava ela ali por volta das 3 horas da tarde, ela tinha algumas atividades, piano, ela tinha dança, então eu levava ela pros lugares e ficava lá esperando, né? Então era como se fosse um break que eu tinha dentro do meu horário de trabalho. Depois eu levava ela pra casa e eu ficava off ali por volta das 7, 6 horas. Eu geralmente não comia com a família, porque eles comiam muito cedo aqui. As pessoas comem muito cedo, elas comem por volta de 5, 6 horas. Eu, no primeiro ano, não tinha me acostumado, então eu não comia com a família, eu comia muito mais tarde. Eu não era responsável, né, pra dar comida pra ela. Então, quando a gente chegava em casa, geralmente eu já tava livre e eu ia pro meu quarto e fazia minhas coisas e às vezes jantava com eles, dependia, assim, do meu humor, sabe, como é que eu tava. Basicamente era isso, né, então meu primeiro ano foi muito flexível, eu consegui viajar muito, porque como era uma criança grande, os pais queriam passar muito tempo com ela, às vezes segunda-feira, às vezes sexta-feira, eu não precisava trabalhar, então o que me ajudou muito, eu viajei muito no meu primeiro ano, muito mesmo, por conta da flexibilidade dessa família, né, e eles foram, assim, maravilhosos, eu amo minha menina até hoje. Inclusive, ela me mandou uma mensagem esses dias falando que tava com saudade de mim. Então, assim, é muito especial, sabe? O vínculo que eu criei com ela. E não é fácil, né, gente? Você cuidar de uma criança que não é sua, que não é parente sua, né? Nada. Demorou bastante, tá? Demorou ali por volta de 3, 4 meses pra ela se adaptar comigo. Foram muito difíceis esse primeiro período. Mas a gente também tem que entender que é criança e criança às vezes não lidar muito bem com isso de ter que deixar, sabe? Como ela era filha única, ela criava esse afeto de irmã e depois de 1 ano, depois de 2 anos, ela sabia que a pessoa iria embora. Ela deu um pouco de trabalho em relação a isso, sabe? No começo, mas depois desse tempo as coisas ficaram muito melhor dentro da casa. Essa foi um pouco da minha história do meu primeiro ano. Se você tem alguma pergunta ou alguma curiosidade, deixa aqui nos comentários e não esqueça de seguir o canal para você estar sabendo, né, sobre tudo o intercâmbio de au pair aqui nos Estados Unidos.